E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês um vídeo um pouquinho diferente, um quadro que eu estou retomando, que é o de primeiras impressões. E hoje eu gostaria de falar sobre Chainsaw Man volume 1. Sim, eu li apenas agora o volume 1, certo? Eu adquiri até agora o total de 12 volumes, deixei acumular. Chegou a vez finalmente de fazer a leitura. Foi lançado lá em 2021, tudo bem. Cada um no seu tempo, eu tinha outras prioridades na frente, mas finalmente fiz a leitura e darei para vocês a minha opinião especificamente sobre o volume 1. Mas antes de começar, novamente eu peço para vocês, deixem o seu like no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal se não forem inscritos, ative o sininho para receber notificações assim que saírem novos vídeos. Comente o que você achou, se você concorda com a minha visão, se você discorda, o que acontecerá para frente. Será que a essência do mangá ou o tratamento dos protagonistas que os protagonistas recebem e dão, né, sofrerá alguma alteração? Isso ajuda no engajamento do vídeo, faz com que ele seja divulgado para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilhe também o vídeo com seus amigos e ajude assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil. E por fim, se você quiser, faça o convite para que participe do nosso canal, do nosso grupo de WhatsApp, para trocar uma ideia. Não é um canal de divulgação de promoções ou algo nesse sentido. É apenas um debate, né? Uma comunicação para dar mais engajamento entre a comunidade de leitores de mangás. E o link para esse grupo está ali embaixo na descrição do vídeo. Logo no começo do mangá, você já sabe que o protagonista é todo ferrado, né? Ele tem partes do corpo faltando, ele não tem dinheiro, ele tem uma dívida gigantesca com a máfia japonesa e ele é explorado, ele é uma espécie de escravo dessa máfia. Ele trabalha como um caçador de demônios. Tudo isso porque ele acabou encontrando, né, um cachorrinho, um demônio em forma de cachorro, com uma motosserra no focinho. É isso mesmo. Então ele usa a motosserra, né, esse bichinho de estimação, demônio de estimação que ele possui, para matar os demônios. O problema é que mesmo que ele realizando o serviço dele, dando muito lucro, né, para essa máfia, ele não tem dinheiro nem para se alimentar direito. Tanto é que o sonho dele é passar alguma coisa, uma manteiga, uma geleia, né, no pão que ele come. Porém, o Denji, que é o protagonista, ele acaba sendo traído por essa máfia, né? Eles fazem um acordo com um demônio que promete dar a eles poderes. Então o Denji acaba sendo assassinado e o corpo dele em picadinhos é colocado dentro de uma lixeira junto com o demônio de estimação que ele possui. Porém, o demônio é um tipo que consegue tomar o corpo das pessoas. Ele faz um pacto com o Denji, né? Ele dará, né, um coração para o Denji em troca do Denji realizar todos os sonhos que ele possui. Que até então era ter uma vida confortável, de tão miserável que ele era. Como resultado dessa união, o Denji acaba com um fio saindo do peito dele, e quando ele aciona esse fio, ele acaba se transformando, né? Os braços dele e a cabeça adquirem o formato de serra, né? Das motosserras, de lâmina de motosserra, melhor dizendo. E ele usa isso para eliminar todos os zumbis que estão em volta e o demônio dos zumbis que foi o responsável pela morte dele. Quando ele finalmente consegue, né, derrotar todos que estão ali, surge uma mulher, como eu odiei ela. Ela é uma caçadora de demônios, trabalha para a segurança pública, então, ou seja... E ela dá duas opções para o Denji, né? Ou ele morre como um demônio, ela vai matá-lo, óbvio. Ou então ele se torna o cachorrinho dela, faz tudo o que ela manda e ainda ganha um café da manhã. Óbvio, né? O maior sonho dele era se alimentar direito, então ele acaba optando, né? Escolhendo esta segunda opção. Mas a relação que ele tem com essa mulher, que é a Makima, é muito tóxica. Eu me senti mal lendo aquilo. Ele é todo inocentão, né? Humilde, simples, um miserável praticamente. E ela é uma sórdida, uma manipuladora e simplesmente quer utilizar as habilidades dele, né, para fazer o trabalho dela, e ela vai mantê-lo vivo, pelo menos a percepção que eu tive, enquanto ele for útil. A partir do momento que ele não for mais útil, tchau e benção. Toda essa percepção que eu tive foi até a metade do volume. Lembrando que eu não assisti a animação, eu sempre fugi de vídeos e de comentários aqui no YouTube que dessem algum spoiler sobre o que a trama se tratava. Eu vi alguns reviews, né, unboxing, melhor dizendo, sobre a obra, li a sinopse e acabei me interessando. Eu sei, é um shonen,
Ultimamente eu tenho lido muito mais os seinen, né? Tem me atraído muito mais na leitura. Mas como é um hype, né? O pessoal fala muito de Chainsaw Man. Eu comecei a fazer a coleção desde o ano passado, sim, mais de 12 meses sem ter feito nem a leitura do primeiro volume. Finalmente cheguei nele. E prosseguindo a história, surge um novo personagem aí, na metade final do mangá, que é o Hayakawa, né? Ele e o Denji não se dão muito bem no começo. Mesmo assim, a máquina vê potencial no Denji e faz com que ele se torne um integrante do esquadrão do Hayakawa. E naquele estilão de filme norte-americano policial em que você acaba trabalhando sempre com o parceiro, o Denji é apresentado a Power, que é uma espécie de demônio, né? Também trabalha para essa organização pública e acaba contando uma história pro Denji, de que o gato dela foi sequestrado e que ela precisa de ajuda para matar o demônio que sequestrou esse gatinho dela, porque é a única ligação emocional que ela tem com alguma forma de vida. Porém, quando chega no local, né, as coisas não saem como o esperado, mas mesmo assim o Denji encontra forças para ajudar a Power, né, apesar dos pesares. E começa então ali uma luta contra o demônio dos morcegos. Então vamos lá. Ponto negativo dessa história são as motivações do Denji. O Hayakawa deixa muito claro, né, que você precisa ter uma motivação muito forte, objetivos bem definidos para sobreviver àquele serviço, porque a maioria das pessoas, né, que trabalham como caçadoras de demônios ali naquela organização morrem. Só os que têm essa determinação, né, essa força de vontade permanecem vivos. E o Denji, ele claro, ele conseguiu finalmente, né, realizar o principal objetivo que ele tinha até então, que era se alimentar bem. E agora ele precisa encontrar um outro objetivo forte, né, para dar forças para ele, para dar motivação nas lutas. Cara, eu sei, é um shonen, eu entendo. É pro pessoal de aí 14, 15, 16 anos, mas a motivação dele é apalpar, apalpar, né? Ele meio que cresce nele uma paixão pela máquina. E não sei nem o que comentar com relação a isso. Ah, uma história assim que tem uma essência muito boa, tá? Caçadores de demônios, né? Ele miserável que conseguiu se libertar, se fundiu ao demônio, né? Que era o mascote dele. E aí a motivação que ele encontra é apalpar as mulheres. Eu desabafei com relação a isso no canal do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp, melhor dizendo. E o pessoal alertou, Diego, isso muda no volume 3, volume 4, né? Acaba sendo alterado. Isso é a parte inicial da construção do personagem. Mas como esse vídeo é de primeiras impressões, eu li apenas o volume 1 e já vim fazer a gravação. Assim, a primeira impressão que eu tive não é das melhores, tá? Eu sei que a gente não julga, né, uma obra apenas pelo primeiro volume, ainda mais uma obra que tem diversos volumes lançados, que ainda está em andamento. Mas para mim ficou muito pouco, né? Tinha um potencial gigantesco para você iniciar essa obra e aí cai para esse lado, né, da sexualização. E o pior de tudo é que eu não consigo nem sentir algo negativo com relação ao Denji, porque o cara é um coitado que está sendo usado. E se essa é a motivação que ele tem, né, para continuar vivendo, continuar lutando, faz parte. Faz parte, infelizmente. Claro, é uma história, né? É um shonen de novo, repito isso. Mas o potencial, né, da história não foi talvez bem explorado, pelo menos nesse começo do mangá. Claro, pelo sucesso que fez, certamente, né, vai ter uma evolução muito boa. As coisas, né, tendem a se desenvolver melhor. E eu espero que isso de fato aconteça. Mas, em um primeiro momento, aquelas expectativas que eu tinha, né, que estavam lá em cima, caíram lá para baixo. Não que eu não tenha gostado do Chainsaw Man, eu gostei. Mas ele poderia ter sido muito melhor, né, nesse volume 1, se não fosse todos esses pontos negativos que eu mencionei agora, né, durante esse vídeo. E por fim, a parte física do mangá, né, não está ruim, tá? Tem um pouco de transparência que talvez não seja, né, não nos dê a melhor experiência possível durante a leitura, mas também não é algo que atrapalhe e que crie algum tipo de distração durante a leitura do mangá. Gostei dos traços, tá? O ilustrador está de parabéns, gostei mesmo da forma como ele conduz
principalmente as cenas de ação. Não é um Hiroshi Hirata, claro, mas está de bom tamanho. E agora, durante o mês de setembro, eu tenho, né, o objetivo de ler todos os 12 volumes de Chainsaw Man que eu possuo aqui na minha coleção. Espero que eu alcance isso. Existem outras obras também, mas enfim, a preferência agora, né? A bola da vez é Chainsaw Man. E quando for fazer o meu vídeo de leituras do mês de setembro, certamente eu voltarei a abordar a obra, né? E se alguma coisa mudou ou não com relação às primeiras impressões que eu tive. E se você me aguentou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.